num dia normal, eu digo num dia ensolarado, eu acordava, acredito que umas 5h30, 6 horas, ia para o ponto da perua, tinha que estar lá às 6h30, porque às 7h30 a aula começaria. Então eu tinha que estar lá às 6 horas, na verdade, porque aí a perua chegava, trazia a gente para a cidade, e aí a aula começava às 7h30. Num dia de chuva, a gente tinha que acordar, acredito que umas 4 a 4h30 da manhã, porque daí a gente tinha que andar muito mais. Porque se eu andava, por exemplo, 2 quilômetros num dia de sol para chegar no ponto da perua, num dia de chuva eu tinha que andar o dobro disso, ou mais que o dobro, na verdade. Acredito que em torno, talvez, de até uns 5 quilômetros da minha casa até o ponto onde a gente pegava a perua. Então, assim, se tinha sol, se o tempo estava bom, minha rotina era uma. Se o tempo estava ruim, minha rotina era outra, completamente diferente. Quando a gente mudou para o Fundamental 2, era uma coisa que acontecia até com uma frequência grande. A gente vinha para a aula, às vezes a pé. Quando chovia muito, a gente tinha que vir do Jacinto até Catiba a pé, porque o carro não tinha condição de ir. O transporte escolar. Do Jacinto, lá do Jacinto até Catiba, eram 12 a 13 quilômetros de distância de minha casa até Catiba, e para assistir a aula. Aí, às vezes, a gente, quando chovia com muita antecedência, por exemplo, no sábado começou a chover e a gente percebeu que na segunda não teria transporte. Então, domingo, a gente sairia lá, juntava o grupo, sairia do Jacinto, chegava aqui no domingo à tarde, para segunda-feira ter aula normal. Mas acontecia muitas vezes de chover no domingo. Às vezes, no domingo à noite chovia muito e na segunda-feira não tinha carro. Então, a gente tinha que vir na segunda de manhã. Então, segunda de manhã, a gente vinha do Jacinto para cá a pé. Chegava aqui sem condição, sem horário para ir para a aula, não ia para a aula na segunda de manhã e perdia a aula da segunda para ir para a aula na terça-feira, quarta-feira. Aí a gente ficava aqui em casa de parentes, aqui em Catiba, para a gente conseguir assistir a aula nos outros dias. Se a gente chegasse no ponto 6h30 da manhã, 7 horas o carro não aparecesse, alguns voltavam para trás para ir à tarde e outros seguiam a viagem de pé. A pé mesmo, para chegar lá. Eu mesmo já fiquei pendurado na estrada, em beira de barranco com carro. Outras vezes o carro já voltou comigo sem um motorista na ladeira, que o motorista desceu para ajudar um outro carro que estava na frente parado por conta do barro. E desceu, o carro destravou do freio de mão e descemos virado na 60 sem motorista, sem controle. E foi Deus que botou a mão na frente e não aconteceu nada de ruim. Mas perigo passei muito, então muitas vezes o próprio motorista já tinha medo e a gente mais medroso ainda já ficava na cidade por causa disso. Sim, para prevenir o acidente. Para prevenir o acidente, né? Aconteceu um acidente. Aconteceu, graças a Deus, não aconteceu nada grave, mas o acidente aconteceu. A gente levantava, às vezes, 4h30 da manhã, preparava o café, a merenda deles, eles desciam. Quando não tinha condições deles ir sozinhos, a gente ia com eles até a encruzilhada, descia com eles. Aí de lá o pirueiro vinha, levava para Catiba. A maior dificuldade no caso era para ficar na cidade, porque era na casa dos avós, sim, mas sempre a gente, com dificuldade, que os filhos da gente saem, né? A gente ficava daqui e eles de lá. E quando o tempo levantava que tinha condições de vir para casa, eles vinham. E quando não tinha, ficava lá. Se a gente visse que não tinha condições de vir, mas o tempo chuvoso já levava prevenição, já levava alimento, carne, alguma coisa, para ficar lá, na casa da minha irmã, né? E aí ficava lá. Se o carro viesse mesmo, a gente ficava lá 2, 3 dias, então não ficava a semana toda não. Às vezes 2, 3 dias já, lá para quarta-feira eles vinham, aí ficava revezando e vinha. A minha mãe acordava um pouquinho mais cedo para fazer o café, inclusive, fogão de lenha, então tinha que acender o fogão de lenha, aí ela fazia um bolo frito pra gente, fazia uma banana. Daí a gente pegava a perua e chegava na cidade, às vezes meio sujo, às vezes meio suado, às vezes até o cheiro não era bom, mas era essa a rotina. Os professores, no geral, eles não tinham a condição de fazer um cronograma de atividades diferentes para cada aluno, porque a gente tinha alunos diferentes, tinha aluno de condições diferentes, situações diferentes. Tinha eu, por exemplo, que chegava em casa por volta de 1 hora da tarde, mas tinha alunos que chegavam muito mais tarde do que eu. Então a gente não poderia colocar como padrão também o horário que eu chegava em casa, sendo que tinha outros alunos que chegavam muito mais tarde e saíam muito mais cedo. Então, assim, para um professor conseguir adaptar atividades para cada aluno é uma coisa basicamente impossível. Então, o que acontecia normalmente? Eu saía de casa cedo para vir para a escola, 5, 6 da manhã, vinha, tinha aula,
Às vezes a escola oferecia merenda escolar. Depois, 11h30, 12 horas, a aula acabava, a gente ia pro ponto, umas 12h10, 12h15, a gente voltava para nossa casa. O horário médio que a gente chegava em casa era por volta de 1h30 a 2 horas da tarde. A gente chegava nesse horário, ia almoçar. Depois do almoço, normalmente a gente ia na roça fazer alguma coisa, alguma atividade junto com nossa atividade de roça, com nossa mãe e nosso pai, ajudar eles na roça em alguma coisa. E à noite a gente ia fazer os trabalhos da escola. Lá o que a gente mais produzia era, normalmente, direto na verdade, era farinha de mandioca, mas direto também a gente tinha milho, tinha feijão, na época também tinha cacau, banana, então bastante coisa a gente produzia lá na roça. Então a gente sempre estava ajudando eles. A recepção dos colegas assim, foi bem aleatório, na verdade, porque alguns recebiam muito bem, conversavam, outros meio que zombavam, sabe? Por quê? Porque a gente era da roça, porque a gente veio da roça. E só de você falar da roça, talvez hoje em dia não, mas antigamente era um xingamento, você xingar alguém de da roça, sabe? Ah, você é da roça. Era um xingamento. Então eu literalmente era da roça. Eu vim de lá, eu nasci lá, eu cresci lá, eu fui educado lá, sabe? Aí eu cheguei na cidade, obviamente tinha muita coisa que eu não conhecia, e aí quando tem uma coisa que a gente não conhece, tem um programa de TV, tem tal pessoa que é famosa, e você não conhece, você não sabe daquilo, sabe? Eu não tinha TV em casa. Daí as pessoas, elas reagem às vezes com certo preconceito, sabe? E assim, a gente sofre um pouco com isso. Como assim você não conhece o Silvio Santos? Tipo... Como assim você não conhece os Power Rangers? Como assim você não assiste? Como assim você não assiste TV? Como assim você não acompanha essa novela? Como assim isso? Como assim aquilo? Cara, a minha realidade é outra. A minha realidade é outra. Eu não tenho TV e essas coisas também não são importantes, não são relevantes para mim. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Como, por exemplo, andar 2 horas para chegar na escola. Trabalho em grupo era um desafio, toda vez que falava assim, trabalho em grupo, era um desafio muito grande. Para a gente juntar o grupo para fazer alguma atividade, era algo extremamente difícil, porque um poderia ter um ponto de apoio na cidade para ficar um dia, mas o outro poderia não ter. Às vezes a gente tinha mesmo o dia da semana que a gente fazia farinha lá em casa, lá na roça. Então esse dia eu não poderia vir ficar em Catiba, porque era um dia que a gente já tinha o compromisso de ajudar nossos pais a fazerem farinha. Então esse dia a gente não podia ficar. Então o que acontecia muito é a gente trabalha em grupo e acabava ficando em cima de um ou de alguém da zona rural ou mesmo da cidade, porque não tinha condição do grupo se reunir para fazer um trabalho. E assim, eu sofri alguns preconceitos também. A gente não tinha muitos recursos. Eu tinha um sapato para usar na escola e um sapato para usar em festa. Eu só tinha 2 pares de sapato. O sapato da escola e o sapato das festas, que era o sapato mais novo, né? Daí, quando o sapato da escola acaba, você tem que pegar o sapato de festa, pôr na escola e comprar um outro sapato, se sua mãe e seu pai tiverem dinheiro, né? Para ir nos eventos, nos cultos, nas festas, etc. Mas assim, eu tinha 2 e um tava quase ali acabando, sabe? E eu ficava com vergonha do sapato que eu usava, só que eu só tinha aquele. Daí eu cheguei na escola com esse sapato meio velho, ele já estava furadinho em cima, assim, era um sapato acho que de couro, se não me engano. E aí o professor pediu para levar um material lá para ele avaliar, sabe, para tipo dar nota nos textos que a gente escrevia, vistar os exercícios, etc. Daí, na frente da mesa do professor se formou como se fosse um corredor, sabe? Todo mundo ali meio que escorado na parede e havia um corredor para chegar na mesa do professor. Então eu passei por esse corredor e quando eu passei, viram o meu sapato e começaram a rir daquilo. Todo mundo junto, rir em voz alta e apontar para o meu sapato. Ficou marcado um episódio onde um aluno, ele pegou meu caderno, falou que o caderno era feio, que estava sujo, jogou o caderno no chão e chutou o caderno, sabe? Então, assim, esses episódios marcam.
e deixam a gente triste, pode inclusive traumatizar um aluno. Tem pessoas que eu sei que saíram da escola por conta de episódios de preconceito, que sofreram, sabe? E alguns alunos de zona rural, inclusive, eles não mudam de escola, eles simplesmente deixam de ir, porque aquele ambiente não é um ambiente agradável para eles, sabe? Aquele ambiente não deixa eles felizes, um lugar que era para você obter conhecimento, um lugar que era para você compartilhar conhecimento, que era para você fazer amizades, né, estabelecer conexões, você vai ali para sofrer preconceito. Quando um aluno põe isso na cabeça, eu vou ali para sofrer, ele simplesmente para de querer ir ali. Nós, enquanto professores, a gente está sempre se deparando com situações de preconceito em sala de aula, né? E com os alunos que vinham da zona rural, esse preconceito era muito visível, né? Então a gente percebia muitas atitudes, muitas palavras, muitas ações de muitos alunos em sala de aula com relação a esses alunos. Tinha alguns momentos em que eles não gostavam de se relacionar com os alunos da zona rural. Quando a gente ia fazer trabalho de grupo, por exemplo, né, eles nunca queriam ficar com os alunos da zona rural, né, no mesmo grupo. Eles não falavam, não conversavam, não procuravam amizades, né, com esses alunos. E talvez até pelo fato de os alunos da zona rural trazerem um traço de uma certa timidez, né, vamos dizer assim, eles também ficavam um pouco recuados, né? Então, a socialização tão sonhada pelo professor em sala de aula, muitas vezes ela não fluía da forma que a gente esperava, da forma que a gente queria que ela acontecesse. Então, em uma das minhas propostas pedagógicas na disciplina de História, a gente falando, né, sobre essa questão da diversidade cultural, eu elaborei um projeto, na época, com o tema diversidade cultural, onde a proposta era de levar os alunos da área urbana para as áreas rurais, a fim de conhecer as diversas realidades, né, rurais, e também ter um contato com essas pessoas que moram no campo, né, conhecendo um pouco da sua cultura, da sua forma de falar, da sua forma de ser, a sua forma de agir, sua forma de pensar, os seus costumes, enfim. Eles iriam ter ali uma oportunidade de conhecer um pouco dessa realidade. E depois, em sala de aula, a gente ia discutir um pouco, né, sobre a vida no campo, como é a vida no campo, os pontos positivos, os pontos negativos, ressaltando, sobretudo, né, os pontos positivos de cada região, de cada localidade. E naquele momento ali, esse trabalho teve uma repercussão muito positiva, né, porque a partir dali, os alunos daqui da cidade passaram a ter um novo olhar, uma nova visão, um novo pensar a respeito das pessoas que viviam no campo. Eles puderam ter a oportunidade de conhecê-los melhor, e conhecendo melhor, poder ter uma nova forma de tratar, uma nova forma de conduzir, uma nova forma de ver as pessoas do campo. Antigamente não tinha esse termo bullying, né? A gente não conhecia como bullying, era mais, tá tirando onda, tá zoando com a cara de fulano. Mas eu lembro que uma coisa que acontecia com muita frequência, principalmente em dias chuvosos, é que a gente chegava na escola com o sapato sujo, com a roupa suja, e isso gerava uma zoação por parte dos alunos, dos colegas. Então, o que acontecia normalmente? Chegava com o sapato sujo e quando a gente se sentava no lugar, a área de nossa cadeira começava a ficar suja de barro, que o barro ia soltando do sapato e ia ficando ali. E todo mundo começava a tirar ondas, resenhar, e às vezes a gente vinha para a escola 2, 3 dias com a mesma calça, por exemplo, e a calça suja de barro, porque sujou em um dia que a gente estava vindo para a escola. E tudo isso era motivo de zoação. Inclusive, eu acho muita audácia dos alunos daqui ficarem tratando os alunos de zona rural de forma diferente, sendo que aqui não é grande coisa, aqui não tem shopping, aqui não tem, sabe? Como era você estudando em Tapetinga, sendo residente de Catiba, que pra fora é como se fosse uma zona rural também. Não, é muito engraçado porque assim, eu vivo hoje em Catiba, então as pessoas de Catiba fazem o bullying com o pessoal da zona rural, aí chega em Tapetinga, o pessoal de Tapetinga, de cidades maiores, fazem o bullying com o pessoal de Catiba. Foi o que eu sofri muito quando eu cheguei na graduação, que era pessoas não só de Tapetinga, mas de outras cidades maiores até que Tapetinga. E o que eles faziam muito você é de Catiba? Onde é Catiba? Tem Catiba no mapa? Catiba é a cidade de uma rua só. Então, assim, a mesma
basicamente é o mesmo bullying que eu sofri aqui por ser de zona rural, eu sofri em Itapetinga por ser de Catiba. Então, assim, os alunos de Catiba que acham que estão por cima fazendo bullying com o pessoal da zona rural, vai chegar em outra cidade e vai sofrer o mesmo bullying que está fazendo aqui. Então é basicamente um karma, só que não sei, pra mim não serviu, né? Que eu sofri dos dois lados. Esse bullying lá em Itapetinga, ele não perdurou muito tempo não, porque eu me lembro que logo no primeiro semestre da graduação eu tive a disciplina matemática para biologia, e dessa disciplina eu e uma outra aluna que vinha de Itabuna fomos os únicos alunos que passaram direto, sem precisar ir para a final. Então, depois disso, o pessoal começou a subestimar um pouco menos eu por vir de Catiba, né? Então, o pessoal começou a respeitar um pouco mais. Eu trabalho hoje em São Paulo e faço uma pós-graduação em gestão hospitalar. Nas horas vagas, o que você faz? Nas horas vagas, eu gosto bastante de viajar, de sair, de tirar foto, de conhecer gente nova, lugares novos, e gosto de cantar também. Então, daí um barzinho, um karaokê, um churrasco de família, eu sou o primeiro que pega o microfone e eu monopolizo. E aqui foi onde eu morei por 12, 13 anos da minha vida. Toda a minha infância eu passei aqui. Então, nasci, eu cresci, passei a minha infância, parte da minha adolescência. Do ABC é o prezinho, né? Tudo educado aqui na escola de Jardel. Eu tenho orgulho de vocês todos. Quando eu vejo meus filhos, não. O papai não gosta de chorar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eita! Laranja doce. Se um diabético chupar, morre. É doce. Não, tá doce assim, é? Tá muito boa. Nunca chupei uma laranja tão doce na minha vida igual essa aqui. Ô moço, se tu saborear uma laranja lima com a madura ali... Tem laranja flor Só também. que a laranja lima, ela não tem muito azedo. Não, a laranja E isso lima é que é o bom, a laranja que tá doce e azeda. doce E essa aqui. sem azedo. Vamos ver se a menina sabe descascar um coco. Tem quantos anos que tu saiu da roça, Danilo? Só tem 20 anos. 20 anos? Não, tem uns 14 por aí. Tu tem o quê? 27 anos? Aham. Olha, essa parte aqui eu não sei. Ó, mas ficou mais ou menos bom, né? Pra quê? Pra quem vai jogar bola? Só ficou. Não, moço. Essa parte eu não consegui Aí tirar. você bater assim, ó. Segura aqui, ó. 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 Aí você bate aqui que ele solta, ó. Tá vendo? Aí vai levar inteiro, viu? Entendeu? Aham. Pronto. Quer fazer outro? Faz o outro pra levar inteiro.